Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live de bioestimuladores para glúteo. Como eu prometi para vocês, eu vou falar tudo sobre bioestimuladores de glúteos hoje. Espero que vocês aproveitem muito essa aula. Vai ser uma aula mesmo, aulão. Não vou esconder nada, vou falar tudo. Inclusive, eu vou contar uma coisa que pouquíssimas pessoas se atentam, que é sobre os bioestimuladores sólidos. Isso mesmo, bioestimuladores sólidos. Então, vou esperar só um pouquinho, porque eu falei que seria às 20 horas, vou esperar pouquinhos segundos para todo mundo entrar. E aí a gente já começa, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bom? Então, vamos lá. Boa noite para vocês. Nossa live de hoje é sobre bioestimuladores. E eu vou falar especificamente dos bioestimuladores para glúteos. Gente, os bioestimuladores, por incrível que pareça, podem ser divididos em duas formas: os líquidos e os sólidos. Isso mesmo, bioestimuladores sólidos, que são os fios. Primeiro eu vou falar dos bioestimuladores líquidos. Então, que tem uma penca e hoje em dia a gente tem muitas qualidades de bioestimuladores líquidos, né? Então, os mais usuais são ácido polilático e a hidroxapatita de cálcio. A gente também tem o Elancê, mas o Elancê a gente praticamente não usa, tá? Então, os mais usuais são o ácido polilático e a hidroxapatita de cálcio. O ácido polilático, a gente vai ter aí o Sculptra, que é o mais famoso, é o nome mais famoso. Quando o paciente procura, ele já fala assim: você faz Sculptra. E eu arrisco dizer que uma parcela muito pequena dos profissionais hoje em dia faz Sculptra, porque a relação custo-benefício ela é muito desvantajosa pra gente, né? Hoje em dia a maioria faz o Eleva, que é ácido polilático, então o custo-benefício dele é muito melhor pra gente, pro paciente, devido à quantidade, tá? E é isso. Então, quando a gente fala de ácido polilático, a gente tem essas duas marcas, que seria o Eleva e o Sculptra. Aí já tem algumas empresas também que fazem, né? A PHD também faz. Eu acho que só a PHD hoje em dia que faz. Então, nós temos essas três. Pelo menos de cabeça agora que eu tô lembrando, seria da PHD, Eleva e Sculptra. Já usei os três, tá? Os três dão muito resultado. O Eleva, pra mim, é o que tem um custo-benefício melhor. Hoje a gente tem até o Eleva X, que tem uma quantidade muito maior. Então, em relação a custo-benefício, Eleva ou PHD, tá? Resultado, todos três são iguaizinhos. Não tem essa de, ai, Sculptra é melhor, ai, o Eleva é melhor. Todos três dão o mesmo resultado. A única diferença é a PHD, a gente tem um pouquinho de processo inflamatório um pouquinho maior. Mas isso em alguns casos é até bom, tá? É até bom você ter um pouquinho mais de processo inflamatório. Mas esse é papo um pouquinho mais pra frente. Então, ácido polilático, a gente tem essas três empresas. Seria a Renova, que é o Eleva, seria a Galderma, que tem o Sculptra, e a PHD, tá? Pode usar os três, todos os três vão te dar muito resultado. Aí a gente vai para a hidroxapatita de cálcio. Então, a gente tem o Radiesse, tem de novo a PHD também tem, e tem de novo a Renova, que tem o Diamond. Hoje em dia eu uso muito o Diamond. Ah, tem a Biometil também. Biometil para mim também é top, tá? Eu uso muito a Biometil e uso muito o Diamond, da Renova. Eu fico sempre ali nesses dois. Nunca usei da PHD. Mas eu acredito também que tenha muito resultado. Eu fico sempre ali na Biometil e na Renova, tá? Eu vou no que estiver com preço melhor, não vou mentir. Porque resultado, todas as duas me dão resultados iguais, tá? Então, quando eu falo de bioestimuladores líquidos, eu tô falando dessas duas modalidades. Ácido polilático e o hidroxapatita de cálcio. Então, antigamente eu tinha, quando a gente falava da hidroxapatita de cálcio, eu falava dessas duas que eu falei agora, né? Que seria da PHD, da Radiesse, PHD e Renova. E aí também entrou a Biometil. Só que aí a Biometil veio, a Biometil tem aquela seringa, e aí agora ela veio com uma novidade muito grande, que é aquele bujãozão, que é top. Então, quando eu vou fazer
fazer bioestimulador no paciente, hoje, quando eu vou trabalhar dentro do meu protocolo lá do método HG, eu gosto de usar o bujãozão lá da Biometil, que é, eu esqueci o nome, se alguém lembrar, coloca aqui pra mim, Glute Up, eu acho que é Glute Up. Só que eu não fico presa a isso. Isso não me prende. Dentro do protocolo, eu não fico presa a coisinhas fechadas. Eu não fico amarrada a protocolo fechado. Eu vou muito a custo-benefício e o que o paciente precisa, tá? Então, o custo-benefício desse bujão, desse kit da Biometil, ele é muito bom. Ele tem um valor muito bom e ele me oferece 40 ml. Porque o que acontece? Quando o paciente procura bioestimulador, ele acha que ele vai ter volumização com o bioestimulador. Só que não vai ter volumização com o bioestimulador. Para o bioestimulador dar volumização, precisaria de uma quantidade muito grande de bioestimulador. Mesmo esse da Biometil, mesmo esse aquele da caixa rosa, que vem 40 ml, mesmo ele, se você quiser dar volume para o seu paciente, uma única caixa daquela, mesmo ela vindo com 40 ml, seria pouco. Não vai dar volumização para o seu paciente. A volumização que vai trazer vai ser muito pequena. Então, você tem que saber associar, tá? Mas, recapitulando. Hoje a gente vai falar de bioestimuladores. Os bioestimuladores, eles são separados em bioestimuladores sólidos e líquidos. Quando eu falo de bioestimuladores sólidos, são os fios, que eu vou falar daqui a pouquinho. E quando eu falo dos bioestimuladores sólidos, são os fios. E quando eu falo dos líquidos, eu vou separar em ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio. Bianca, existe o Elancia também, mas Elancia eu não uso, então eu não vou falar dele. Então, ácido polilático eu tenho Sculptra, Eleva e da PHD, tá? Todos três têm o mesmo resultado. Todos três vão dar o mesmo bichinho. Qual a diferença entre eles? Custo-benefício. Então, o Sculptra vem em pó, eu tenho que fazer uma diluição específica. O Eleva vem em flocos, eu faço outro tipo de diluição. Eu, inclusive, por ele ser em flocos, eu posso diluir ele 1 hora antes da utilização, o que eu não posso fazer com o Sculptra, né? O Eleva eu consigo fazer uma diluição de 1 hora antes da utilização. E o da PHD também vem em flocos, eu também consigo fazer uma diluição de até 30 minutos antes da utilização, tá? Então, essa é a diferença entre eles. O da PHD ele é um pouquinho mais inflamatório do que os outros dois, mas isso não me impede de utilizar e ele é maravilhoso tanto quanto os outros. Muito bom mesmo. Hoje, a Renova tem o Eleva X, que é a mesma coisa que o Eleva comum, a única coisa é que ele vem mais quantidade. Então, se eu for fazer um glúteo, eu tenho mais quantidade de produto, mais quantidade de material. Isso me facilita na aplicação. Eu tenho uma aplicação maior. Porque, veja bem, o mesmo produto que eu uso no glúteo é um produto que eu uso na face. Então, quando o paciente procura uma volumização com um bioestimulador, vocês têm que ter em mente que como que aquilo ali vai fazer uma volumização se é o mesmo produto que eu uso na face. Se ele desse uma volumização, se eu usasse aquele vidro no rosto, ele ia dar um rosto enorme. Então, por isso que a Eleva, ele aumentou a quantidade para facilitar na aplicação corporal, tá? E aí, vamos agora falar, recapitular a hidroxiapatita. A hidroxiapatita tinha a Radiesse, que é o que todo mundo conhece. Aí tem a Diamond, que também virou top de linha. Tem a da Biometil. Tem da PHD, que são as seringuinhas que eu tô falando. A PHD vem num vidrinho, já vem pronto para usar. E aí a Biometil lançou também aquele kit, um kit rosa, que vem 40 ml de produto para ser utilizado. Ele é específico para glúteo. É o Glute Up. É maravilhoso. Hoje em dia, quando eu vou utilizar bioestimulador para glúteo dentro do método HG, eu dou preferência para o Glute Up da Biometil, tá? Quando eu falo que eu dou preferência, é porque eu não fico presa a nenhuma empresa. Eu não fico amarrada a nenhum protocolo pronto. Eu vou modular de acordo com o que eu vejo, de acordo com o que eu tenho, de acordo com o que o meu paciente apresenta. Mas se você puder utilizar esse é excepcional pela sua formulação,
tá? E isso eu explico bem detalhadamente quando eu dou aula, quando eu dou curso. Porque ele vem um bujão com hidroxiapatita, 2 gramas, se eu não me engano, e vem 4 bujãozinhos pequenos, diluidores de produtos. Cada bujãozinho tem uma formulação específica. E, cara, é o hexapeptídeo 38, se eu não me engano, que é um volumizador. Então, ele associado ao bioestimulador, aí sim você consegue fazer um espessamento maior da pele, tá? Então, esses são, aprimore, os bioestimuladores líquidos. Como eles funcionam? Gente, olha só. A gente vai fazer uma analogia ao fermento de bolo. Quando você bate lá o bolo, se você colocar um fermento, ele cresce. Mas se você não colocar um fermento, ele não cresce. O que é o bioestimulador? Ele é a massa ou ele é o fermento? Ele, na verdade, é a massa. O fermento, ele é o que você dá a mais para o seu cliente. Vamos fazer uma analogia diferente. Vamos fazer a analogia da semente. Eu sempre explico dessa forma para o meu cliente. O bioestimulador, ele é como se fosse uma semente. Eu coloco lá a sementinha no terreno do meu cliente, no corpo do meu cliente. Se esse terreno não for fértil, não for bom, ele não vai florescer. Essa semente, ela não vai florescer. Ela vai crescer, mas ela não vai crescer muito. Agora, se essa semente, se esse terreno tiver bem cuidado, aí sim, essa semente vai florescer e vai criar uma árvore bem bonita, vai criar um terreno bem bacana, tá? Então tem que ter esse cuidado de não é só colocar o bioestimulador e esperar ter o resultado. O bioestimulador, ele trata o tecido para que ele fique mais firme. Ele trata aquela pele para que ela fique mais uniforme. Ele não é milagre. Se o meu paciente tiver uma vida desregrada, se ele não bebe líquido, se não bebe água, se ele é um fumante inveterado, se ele bebe muito álcool, se ele toma muita medicação, sabe, aquelas pessoas que qualquer coisinha toma anti-inflamatório, isso tudo prejudica na formação do colágeno. A gente tem que pensar que a gente está ali lidando com um estímulo, ele é um bioestimulador de colágeno. Ele vai estimular o seu corpo a formar o colágeno. Ele não é um milagre do colágeno, ele não está te dando colágeno, ele está ajudando o seu corpo a estimular colágeno. Então, quando você coloca no corpo do seu paciente, é para que ele faça um estímulo, ele dê um acorda aí, vamos trabalhar, entendeu? Agora, se ele não tiver o material necessário para estimular a formação desse colágeno, não vai acontecer o que a gente espera. Então, não sejam levianos de prometer para o seu paciente um mega bumbum só com bioestimulador. Não vai funcionar, a não ser que você use em uma quantidade muito grande. Se vocês pegarem artigo científico, tem que ter esse hábito de ler artigo científico, é ali que a gente vai saber o que funciona ou não. O que vai estar escrito lá? Para poder estimular, para poder você ter uma volumização, o mínimo são 10 vidros de bioestimulador por lado de glúteo. Então, são 20 vidros de bioestimulador para você volumizar um glúteo. E aí, assim, é inviável financeiramente. Aí a gente está falando de mais de 20 mil reais, né? Só de material. Então, o bioestimulador, ele vem como uma etapa do processo de uma harmonização de glúteo bem feito. Ele vem como ali uma etapa da construção. Então, a gente faz um alicerce, a gente dá uma alisada no terreno, a gente dá uma ajeitada para construir aquele glúteo. Então, o bioestimulador líquido, ele vai numa camada onde ele vai fazer com que essa pele, ela se torne mais, ela tá ali assim, ela se torne mais uniforme. Ela fique mais justaposta, ela fique mais acertada. E aí eu tenho o bioestimulador que é líquido e eu também tenho um bioestimulador que é sólido. Esse bioestimulador sólido, eu vou trabalhar com ele, é o fio, pode ser o fio de PDO, que é o que mais utilizado, aquele fiozinho azul, que tem o mesmo princípio, mais ou menos, aí, do bioestimulador líquido. O bioestimulador líquido, ele tem micropartículas.
Então, quando eu falo do ácido polilático, né, do Sculptra e do Eleva, eles vêm em líquido, a gente vai diluir em líquido, aí é um pulo do gato. A maioria dos profissionais diluem em soro. Isso desestabiliza o produto. Não se deve usar soro. A gente deve usar água de injeção, tá? Então, enfim, a gente faz a diluição do material. E aí a gente deixa essas micropartículas ali soltas nesse líquido, coloca sobre a pele, faz um estímulo do seu sistema imunológico. Aí, entenda, se o seu paciente não está com uma saúde ok, esse sistema imunológico não está ok. Então, as células imunológicas não estão ok. Então, elas não vão agir da maneira como você está esperando. Então, antes de você fazer isso, você tem que conversar com o seu paciente, escutar o que ele faz, fazer uma boa anamnese, conversar com ele, explicar para ele. Então, é interessante você fazer uma prescrição, é interessante você fazer uma detox hepática, talvez. Hoje em dia a gente usa muita soroterapia, você pode fazer uma soroterapia. Então, é legal você ver como que está a saúde desse paciente. Ai, Bianca, mas para fazer um bioestimulador, vou ter que fazer isso tudo? Não, não tem que fazer. Mas é bom você se comunicar legal com esse paciente, para que vocês alinhem a perspectiva. O paciente, quando entra no nosso consultório, ele só quer saber do resultado. E aí ele vai te cobrar esse resultado. Então é bom que a gente entenda a perspectiva dele e alinhe com a realidade dele. Tá ok? É só para poder alinhar as perspectivas e realidade. Alinhou tudo? Ó, eu recebi essa semana uma mensagem de uma outra profissional perguntando se eu fazia o bioestimulador. E aí aí eu achei estranho, mas tudo bem. Ah, você faz? Qual o valor? Aí mas pra que você quer? Por que você tá perguntando isso? Ah, uma pessoa quer fazer, mas eu não confio e blá, blá. Mas aí eu preciso avaliar essa paciente. Olha, ela tem um bumbum quadrado e aí ela quer volume. Opa, peraí. Calma aí. Nós assistimos a live. Um bumbum quadrado e quer fazer bioestimulador para ganhar volume, não vai ganhar volume com bioestimulador. Ela vai ter um bumbum mais lisinho, mais uniforme, mas não vai ganhar volume com esse bioestimulador. Ela vai começar a construir um bumbum bonito, tá? Então, tem que alinhar isso com o paciente. Agora, se eu tenho um bumbum já redondo, e aí sim, essa paciente quer vir, vai fazer um bioestimulador, eu vou deixar ele mais firme, essa é a função do bioestimulador. Deixar esse bumbum mais firme, e aí conforme for o local onde eu vou colocar, eu consigo deixar ele um pouco mais empinado, eu consigo deixar ele mais estruturado, e aí vai dar bom. E aí, se eu tenho o bioestimulador sólido, que são os fios, e eu posso usar. Agora, quando eu vou usar o fio, vamos agora voltar um pouquinho. Bioestimuladores, eu posso ter o sólido e o líquido. Os sólidos são os fios de PDO, polidioxanona. Eu tenho fio liso e tenho os fios de tração. Posso usar os dois no método HG? Posso. Quando que eu vou usar o fio de tração? Quando eu tenho um bumbum triangular. E quando eu vou usar o fio liso? Aí eu tenho que usar minha expertise. Eu posso usar em qualquer bumbum. Eu posso usar na celulite. Eu posso usar ele para empinar, para fazer um lifting duradouro. Eu posso fazer uma combinação de bioestimulador líquido com bioestimulador sólido. Eu posso fazer só o bioestimulador sólido. Então, tem que se ter uma visão muito boa para harmonizar o glúteo com sucesso. Eu sempre vou bater nessa tecla. Harmonizar glúteo não é preencher glúteo. Não é só preencher glúteo. Harmonizar glúteo não é só preencher glúteo. Harmonizar glúteo é você olhar para esse glúteo, ouvir a sua paciente e dar a ela o resultado que ela precisa. Dar a ela o resultado que ela pode ter. Porque nem todo mundo vai ter
popozão, nem tudo. Ah, ó, a pessoa às vezes tem uma perninha fininha, não tem como ela ter um bumbumzão, não vai ficar bonito, não vai ficar legal. Às vezes a pessoa tem um maior pernão e aí o bumbum tá achatado. Dá pra gente dar uma projeção naquele bumbum. E aí então dá pra eu colocar. Aí eu posso criar uma trama de fio liso, posso fazer uma rede ali junto com o bioestimulador líquido, aí depois eu posso trabalhar alguma coisa, aí depois eu posso colocar um preenchedor, entende? Então são caminhos, eu tenho que criar caminhos, tá? Então voltando para os bioestimuladores. A função do bioestimulador nada mais é do que estimular colágeno. Quem vai estimular colágeno é o seu próprio organismo, é o próprio organismo da sua paciente. Para que a sua paciente tenha um bom resultado, você precisa trabalhar o organismo dessa paciente de dentro para fora. Então, precisa entender que ela tem que estar com a saúde ok. Tem que ouvir essa paciente sempre. O melhor resultado sempre vai ser na sua mesa de avaliação. O sucesso do seu trabalho está na mesa de avaliação. Uma avaliação bem feita te garante um bom resultado. Feita a avaliação, tá tudo ok com essa paciente? Vamos agora escolher o melhor bioestimulador. O bioestimulador não faz estruturação sozinho. Ele faz um bom alinhamento de pele, de tecido. A hidroxiapatita, ele é melhor em certos casos do que o ácido polilático. Mas aí você tem que ver como é que está a qualidade da pele da paciente, tá? Tem paciente que você vai usar o ácido polilático e tem paciente que você vai usar a hidroxiapatita de cálcio. Eu hoje dou preferência para a hidroxiapatita de cálcio pelo custo-benefício, não vou mentir. Mas já usei muito o Eleva. O Eleva, como é que eu vou botar? Para celulite, eu faço muita combinação. Tem um outro estimulador que é pouquíssimo conhecido. Pouquíssimo. É o Multi-Up, mas é de outra empresa. É da Cosmobit. E ele é sucesso para celulite. Tá? Para celulite ele é sucesso. Então vamos lá, recapitulando. Vamos voltar. Toda hora eu estou recapitulando. Bioestimuladores a gente vai ter líquidos e sólidos. Quando a gente trabalha o bioestimulador líquido, são micropartículas, a gente precisa do sistema imunológico dessa paciente, ok, porque vai ser o sistema imunológico dela que vai vir em volta dessa mesma partícula e é como se ele fosse atacando ali, depositando células. O fibroblasto vai deixando ali célula que vai formando o colágeno, é um microprocesso inflamatório, um pequeno processo inflamatório. O corpo vê aquilo ali como não dele, aquela moléculazinha. E aí cria um processo inflamatório pequeno, controlado, não vai dar febre, não vai dar dor, não vai dar nada. E aí vai criando uma camadinha ali de colágeno, isso leva tempo. Então, todo o processo de construção, de harmonização glútea leva tempo. Cuidado com esses antes e depois aí milagrosos, tá? Feito isso aí, quando que ela começa a ver resultado de bioestimulador? Sua paciente vai começar a ver resultado 28 dias, 30 dias. É quando vocês vão poder repetir aquilo ali. Então, como que você vai vender isso para o paciente? 3 sessões, uma a cada 30 dias, 40 dias, para que você veja a resposta do corpo dela. Posso pegar tudo e fazer de uma vez só? Posso. Posso pegar 3 sessões e fazer de uma vez só. Mas aí você não tem muito controle sobre o que vai acontecer ali no corpo dela, tá? Então, o legal é que você faça uma sessão a cada 30 a 45 dias. Intercala com a eletroterapia, intercala com o trabalho muscular. E aí você vai conseguir ter um resultado muito mais bonito, muito mais... você consegue ter a sua paciente sempre perto de você. Né? Então, quando que eu uso o estimulador sólido? O estimulador sólido é o fio de PDO. E aí eu tenho o fio de garras e tenho o fio liso. O fio de garras eu não uso molde, no caso do método HG, tá? Eu uso garra simples. Eu uso quando o bumbum é em V. Eu uso para ajudar a tracionar essa pele, tá? Para deixar ele mais suspenso. E o fio liso eu uso quando eu quero um lift duradouro. E aí eu uso ele associado ao estimulador líquido.
É assim que eu faço. Qual é a função dele? Estimular a colágeno. Quando que eu vou ver resultado? 30 dias. Até quando eu vou ter resultado? 1 ano, 2 anos. Começa a fazer o estímulo de colágeno ali com mais ou menos 30, 40 dias. Melhor resultado de qualquer estimulador, 3 meses é onde ela vai ver aquele resultadão. E aí ele vai continuar fazendo resultado ali 6 meses, 1 ano. E depois começa a diminuir, mas ele ainda tem resultado ali até uns 2 anos, tá? Só que você vai falar para sua paciente fazer, ela mesma vai querer continuar fazendo, porque o resultado é muito bom. Eu tenho resultados só com fio. Eu tenho resultados só com estimulador líquido. Cada caso é um caso. Vocês precisam aprender. Aí, de novo, eu tenho que falar. A harmonização não é só preencher. Quando vocês veem assim, resultado imediato só com Sculptra, é porque tá cheio de líquido. Tá cheio de líquido ali. Só que o líquido ele é absorvido, só fica as micropartículas. Então aquele efeito redondão vai ser absorvido e aí depois é que começa de novo a preencher, tá? E aí isso demora, isso leva tempo. Mas dá muito resultado. Agora, o melhor resultado de bioestimulador é lá com seus 6 meses, né? Começa ali com os 3 meses, é o resultadão, e o ápice é com 6 meses. Então, comunicar com a paciente, para ter paciência, devagarinho, mas é um resultado lindo. Pele bem justaposta, pele bem bonita, bem brilhosa, bem sequinha. Ó, tem um método aí que é vendido, eu não vou falar o nome, né? Porque, enfim. Mas aí faz nos famosos, tal. E aí hoje eu vi uma famosa já divulgando outra pessoa e a bunda tá cheia de celulite. Por quê? Porque a foto que ela postou lá do método famoso era cheia de líquido. Fazia, tirava foto, aí tava cheio de soro. Aí depois que o soro foi embora, ficou com a bunda cheia de buraco. Como é que trata o buraco? Método HG. Tem que fazer. Então, gente, é isso, ó. Para poder entender o que a gente falou hoje. Estimuladores. A gente tem 2 tipos, que são os sólidos e os líquidos. Nos líquidos a gente vai ter o ácido polilático, Eleva, Sculptra e o da PHD. E a hidroxiapatita de cálcio, Radiesse, Diamond, Biometil, PHD também tem. Aí a Biometil veio para esculhambar todo mundo, veio com Glúteo Up, que é aquela caixinha rosa maravilhosa, que são 40 ml, para mim é o melhor que tem hoje para glúteo. Tem Biomedical também, mas eu nunca usei nada dessa empresa, então eu não posso falar nada. Devem ter outros também, mas eu não conheço. As que eu falo são as que eu já usei, tá? Todas essas aí que eu já usei, todas dão resultado. Mas essa da caixinha rosa, para mim, custo-benefício perfeito. Estimulador sólido, fios de PDO. Eu uso fios de PDO com SP acima de 3. Para quem entende, vai achar grosso, mas é assim que eu faço. Para ter resultado tem que ser. Não dá para usar assim o SP7. É um fio de cabelo. Para bunda não dá. Para celulite, top. Você pode usar o fio parafuso também, esqueci de falar do fio parafuso. Uso fios de liso e fio de garra e fio parafuso. Uso para celulite, uso para depressão tortantérica. A gente usa no bumbum em V, tá? Quem não sabe, vai assistir a live lá de tipos de bumbum, que eu explico bem explicadinho quais são os tipos de bumbum. A função única e exclusiva dos bioestimuladores é estimular colágeno. Se você não suplementar seu paciente não tiver bem de colágeno, o resultado vai ser pobre. Por quê? Porque bioestimulador estimula o seu paciente a fazer colágeno. Ele não bota colágeno em ninguém. Se você pegar uma mocinha de 20 anos, ela vai ter um resultado maravilhoso, vai ficar com o bumbum empinadão. Se você pegar uma mocinha de 70 anos, o bumbum dela não vai ficar empinadão. Se você quiser preencher glúteo, coloca aí no mínimo 10 vidros de bioestimulador para cada lado para você poder preencher, senão não vai preencher. Se você quiser fazer um lifting, aí você pode botar fio junto, aí você consegue fazer um lifting. Então, tem que saber trabalhar com material, tá? No método HG, isso é uma etapa do tratamento. Bianca, mas no método HG você usa tudo? Não. Tudo em todo mundo? Não.
Tem paciente que você vai usar e tem paciente que você não vai usar. Tem paciente que só vai usar isso e tá tudo bem. Então, cada caso é um caso. Tem paciente, gente, olha só. Qual é a função do método HG? É vocês ganharem dinheiro e deixar o paciente satisfeito. Seu paciente querer voltar e fazer mais. E o paciente falar para a mulherada, vai lá que ela deixa a bunda bonita. Então, eu vou ensinar vocês a fazer coisas que dão certo, tá? Porque quer deixar a bunda grande, manda aí pra academia fazer agachamento que já vai deixar a bunda grande. Agora, quer deixar a bunda bonita? Vem pra você, vai fazer o método HG que vai dar certo, tá? Então, é isso. O que eu tinha pra falar hoje é sobre bioestimuladores. Vamos deixar qual a importância de você fazer o bioestimulador no seu paciente. Deixar a pele bem bonita, deixar a pele lisinha, tirar a celulite. Só isso tira celulite, gente? Não. Outra coisa que vocês não vão me ver fazendo aqui, falar mentira. Falar assim, olha, vai fazer e a pele vai ficar lisa e nunca mais vocês vão ter problema. Não, não vou fazer isso, isso é mentira. Tá? Nenhum método, até tem, mas aí são coisas permanentes, são muito perigosas. Mas tudo na vida tem seu custo e seu benefício. Vai melhorar muito, inclusive, mas para ficar assim esticadinha, tudo, a paciente também tem que ajudar, tá bom? Espero ver vocês aqui agora amanhã, teremos outra live. E aí amanhã a gente vai falar de coisas mais profundas. Então é isso. Muito obrigada a todas e até amanhã. Beijo.